esse privilégio, por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui mais uma manhã para nós juntos proclamar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no projeto SOS Salvando Vidas com Jesus Cristo há 17 anos aqui no Cabo de Santo Agostinho, proclamando Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero ler aqui a poderosa palavra de Deus que diz no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2 e o verso 4, que diz: e eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde Jesus estava. E Jesus, vendo a fé, disse-lhe ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Glória a Deus. Bendito é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer uma reflexão da palavra de Deus, vencendo a multidão pela fé. Quero transmitir o tema aqui, vencendo as multidão pela fé. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele chegou em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade marítima, uma cidade bem populosa, e a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi morar na cidade de Cafarnaum, e ali em Cafarnaum, Jesus, ele operou a maior parte dos milagres, dos prodígios e das maravilhas, e a Escritura diz: e souberam que ele estava em casa, e ali divulgaram para as pessoas, a vizinhança, que Jesus tinha chegado em casa. E a Bíblia diz que grande multidão chegaram naquela casa, ao ponto de não caber mais ninguém ali perto da porta. E a Bíblia diz que ele anunciava a palavra. Bendito é o Cordeiro de Deus. E a Escritura diz que 4 homens trouxeram um paralítico para colocar diante de Jesus, mas eles não conseguiram passar pela porta, porque a multidão era grande, e Jesus, ele estava pregando a palavra. Bendito é o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 e o verso 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que faz o milagre é a palavra, que opera milagre é a palavra. E a Bíblia diz que Jesus Cristo pregava a palavra. A Bíblia diz João 6 e o 35, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Jesus Cristo, ele é o pão. Jesus Cristo, ele é a
a palavra de Deus. Eu não sei qual é a multidão que tem te impedido de se aproximar de Jesus. Eu não sei qual é a multidão, a barreira, o bloqueio que tem te impedido de voltar para os caminhos do Senhor. Eu não sei se é a bebida, eu não sei se é a prostituição, eu não sei se é as drogas, eu não sei o que é, mas alguma coisa está te impedindo de se aproximar de Jesus. E como vencer essa multidão? Como vencer essa barreira, esse bloqueio? Se vence pela fé. Para se aproximar de Jesus é necessário confiar, é necessário depositar a tua fé e a tua confiança em Deus e na sua palavra. Aquela multidão impediu de aquele paralítico chegar, se aproximar, mas a fé que ele tinha, aleluia, ele venceu aquela multidão. E a Escritura diz que eles subiram no telhado, destelharam, desceram aquele paralítico, aleluia, diante de Jesus. E a Bíblia diz, e Jesus, vendo-lhe a fé, disse: perdoado estão os teus pecados. O que é paralítico? Paralítico é aquele que perdeu o movimento, a força das suas pernas. E quando hoje perdeu a força, não tem mais força para caminhar para a igreja, não tem mais força para voltar para os caminhos do Senhor. Eu estava ali evangelizando no bar, pregando para um jovem, e ele disse para mim: irmão, eu evangelizava, pregava a palavra de Deus, mas enfriei, não tenho mais força, não tenho mais aquela chama de antes. Aleluia, quantos estão caindo, prostrados, sem força, sem vigor, sem fervor, para ir para a casa do Senhor. Quantos estão prostrados? Quantos estão frios? Que às vezes até querem ir para a casa do Senhor, às vezes até querem voltar para os caminhos do Senhor Jesus Cristo, mas não tem força, não tem ânimo. Mas hoje você pode vencer essa multidão, essa fraqueza, pela fé no poder da palavra de Deus. A Bíblia diz, Jesus diz para ele: perdoados estão os teus pecados. Mas por que Jesus não disse logo: levanta e anda? Porque Jesus, ele vai no principal, na principal enfermidade, que é o pecado. Jesus disse para ele: perdoados estão os teus pecados. A enfermidade do pecado. Jesus, ele quer perdoar os teus pecados. Jesus, ele quer te curar. Jesus, ele quer te levantar. Jesus, ele quer te restaurar. Jesus, ele quer mudar a tua vida e a tua história. E alguém disse para ele, para Jesus: esse homem blasfema, quem pode perdoar o pecado senão Deus? Jesus disse para os escribas e fariseus: qual é mais fácil dizer para esse homem: pegue a tua cama e anda, ou dizer: estou perdoado os teus pecados? Imediatamente aquele homem recebeu força, recebeu a cura da parte de Jesus Cristo. Nesta manhã, Jesus Cristo, ele quer te levantar. Nesta manhã, Jesus Cristo, ele quer te restaurar. Nesta manhã, Jesus Cristo, ele quer mudar a tua vida e a tua história. A multidão, barreiras, empecilho. O que é que tem te impedido de voltar para os caminhos do Senhor?
também evangelizando e disse: Jesus te ama, Deus ele te ama. O que te impede de voltar para Jesus? Ele disse: nada. Então vem agora. Ele disse: não posso, porque verdadeiramente sempre existe uma barreira na frente do ser humano para ele se aproximar de Jesus. Talvez é o cigarro, talvez é as drogas que está te aprisionando, te impedindo de se aproximar de Jesus. Mas hoje vence esta multidão pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se você crê, se você acredita, Jesus ele pode te levantar, te restaurar e mudar a tua vida. Ele venceu a multidão pela fé. A Bíblia diz em Lucas 19, a partir do 1, Jesus ele vai entrando em Jericó, e certo publicano chamado Zaqueu colocou o desejo em seu coração de conhecer Jesus. Zaqueu era rico, Zaqueu tinha bem materiais, mas ele colocou o desejo de conhecer Jesus. Ele foi. Jesus diante de uma grande multidão. Zaqueu era baixinho e não poderia se aproximar de Jesus por causa da multidão outra vez. Zaqueu ele desejou buscar a conhecer a Jesus Cristo. A Bíblia diz João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade que liberta. E a Bíblia diz que a multidão impediu de Zaqueu se aproximar de Jesus, mas ele não desistiu. A escritura diz que Zaqueu correu mais na frente, subiu uma árvore e esperou Jesus passar. Glória a Deus. Quando Jesus ia passando por aquele caminho, Jesus ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu, ele venceu a multidão pela fé, pela credibilidade no poder que Jesus Cristo ele tem. Ei, onde está a tua fé? Aonde está a tua confiança? Você tem força de vontade? Tem desejo de conhecer Jesus Cristo? Tem desejo de conhecer o poder de Deus? Vem vencer a multidão pela fé? Vem vencer essa dificuldade, esse bloqueio pela fé? Creia tão somente no poder de Deus. Jesus liberta o drogado, a prostituta. Jesus ele liberta. Esse é o teu problema? Vence pela fé. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vence essa multidão, rapaz. É a bebida, é o cigarro, é as drogas, é a prostituição, é o quê? Que está te impedindo de se aproximar de Jesus Cristo. Se aproxima de Jesus Cristo pela fé. Oh, glória! A Bíblia diz no Salmo 37,5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. O que é que está te impedindo? Vem para Jesus. Foi feito Zaqueu, venceu a multidão pela fé. Foi feito o paralítico, venceu a multidão pela fé. Vence pela fé. Jesus Cristo, ele é poderoso para curar, perdoar pecado, transformar a tua vida nesta manhã e agradecer.